Olá, tudo bem? Então nós vamos dar aqui início ao curso de capelania. Eu vou fazer uma introdução a respeito das questões legais, correto? Então diz assim: de acordo com o capítulo 1 do artigo 7º da Constituição Federal, é assegurada, nos termos de lei, a prestação de assistência nas entidades civis e militares de internação coletiva. Lei Federal número 9.982 de 2000. E o artigo 231 da Constituição do Estado de São Paulo diz: assegurar-se-á ao paciente internado em hospitais, em rede pública ou privada, a faculdade de ser assistido religiosa e espiritualmente por ministro de culto religioso. Certo? Então aqui é uma introdução, no caso aqui é a introdução à capelania hospitalar. Tem um artigo na Constituição que diz, que rege a respeito de liberdade, de direito do paciente de receber essa assistência religiosa. Essa prestação de assistência às pessoas em dificuldades. Então o que é a capelania? A capelania ela é uma prestação de serviço religioso para as pessoas que estão internadas, ou que estão confinadas, ou pessoas que estão dentro de grupos. A exemplo, grupo militar, que no caso é o exército, grupo escolar, uma universidade, uma faculdade, algum lugar onde tenham pessoas reunidas, e a legislação ela nos assegura nós prestarmos esses serviços. Pessoas que estão bem em si, consigo mesma, elas vão até essas pessoas em dificuldades dentro dessas instituições, prestam serviço. Então tem a capelania militar, tem a capelania escolar, tem a capelania empresarial, na qual nós prestamos esse auxílio também espiritual aos empresários. Tem a capelania que nós fazemos assim uma tutoria política, voltado para os políticos. Eu mesmo tenho alguns políticos que eu acompanho. Nós oramos com eles por telefone, eles têm dificuldade, nós vamos até eles, ou eles nos ligam. A gente tem assim uma mentoria, um mentor espiritual. Dentro da capelania existe uma gama de atividades que podem ser desenvolvidas. O grande mote para esse momento, a grande sacada é a seguinte: quando você se torna um capelão capacitado, ou seja, que foi instruído dentro da capelania, que foi instruído nas leis que regem o capelanato, que foi instruído biblicamente dentro daquilo que é o acompanhamento espiritual. Ou seja, não é uma pregação evangelística, não é uma pregação de denominação A, B ou C. É uma prestação de assessoria à pessoa que está em dificuldade. No caso hospitalar, é o paciente. A pessoa está lá sendo tratada, está sendo medicada e ela precisa dessa assistência. Ela não precisa que eu vá lá, vamos supor, um exemplo, expulsar um demônio ou pregar uma doutrina da igreja A, da igreja B ou da igreja C. Não. Ele vai prestar uma assistência espiritual. E o que nós usamos é a palavra de Deus, nós usamos a Bíblia. É capelania porque o termo capelão vem sim da Igreja Católica, porque foi instituída dessa forma, foi a primeira igreja que veio, e hoje existe capelania evangélica. Eu ensino capelania apostólica, que é embasado no Novo Testamento, é embasado na palavra de Deus. A abrangência do que pode ser feito através de um ministro de capelanato é muito grande, é uma vasta área que pode ser coberta pela capelania. Tem capelania voltado para dependentes químicos e ao mesmo tempo, em contraproposta, tem a capelania prestada para a família do assistido de dependência química. Então você vê que é uma coisa que ela não tem assim, vamos falar, não tem parênteses, não fecha parênteses, não tem assim um enquadramento específico do que o capelão pode fazer. Ele tem que ser sim lúcido, sóbrio, temperado, falar sempre dentro do que a palavra ensina, levar uma doutrina, a doutrina
eu não posso falar nomes de doutrinas porque a gente vai estar ferindo esse e aquele. Dentro da ética isso não é bom. Por quê? A área do capelanato, ela tem uma carência muito grande. Eu seguidor do Senhor Jesus, eu via dentro das igrejas uma necessidade de fazer essa obra social, mas sempre existia uma dificuldade muito grande, justamente porque as pessoas não têm a capacidade, mas eu vou explicar bem para você a respeito dessa capacidade. Não é a capacidade pessoal, da pessoa ainda, ela ter o altruísmo de fazer, mas a capacidade técnica de estar operando dentro do capelanato. Um exemplo é um enfermeiro, uma enfermeira. Né? Às vezes as pessoas têm assim, uma vontade de ajudar. Eu vou dar exemplo da minha esposa. Minha esposa, quando era mais nova, assim que ela se converteu, começou a ir para a igreja, ela queria porque queria ser enfermeira, ela queria porque queria, era o sonho dela, era o desejo dela. Mas quando ela foi se inteirar e entender e ver como que é, o que faz, ela não pode ver sangue. Né? Então, são coisas que a gente acha que tem condição, de repente não tem. Você precisa ir lá. Eu certa vez fui fazer um curso, era até numa empresa que presta aqui serviço na rodovia aqui, na Ecovias, acho que é Imigrantes. E nós fomos fazer lá o teste. Fizemos vários testes, isso, aquilo e tal, e passamos em todos. Aí teve um último teste que eles... É muito simples, colocava a gente numa cadeira, senta aí. E dava um álbum desse tamanho. E fala, agora você respira e começa a abrir. Então a gente respirava fundo para se preparar e começava a folhear aquele álbum. E aí tinha pessoas queimadas, pessoas esmagadas, pessoas desfaceladas, só o pé, só a cabeça. Amados, eu confesso para você, o impacto é grande. Eu fiquei branco. Eu comecei a folhear, eu fui ficando branco, comecei a ficar tonto. Aí o instrutor veio e tirou da minha mão aquele álbum de fotos. É um exemplo do que é, o que você vai enfrentar. De repente você é um capelão hospitalar, você vai chegar num quarto de uma pessoa e aí? Você vão ter cheiros, vão acontecer coisas, você vai lidar com um parente, de repente você vem falar de religião e tem uma pessoa ali que não quer nem saber de religião. Sabe? Então você não vai prestar assistência só para a pessoa que está ali, o paciente em si. Estou falando de capelanato dentro da área hospitalar. Tem os parentes que estão lá. Dependendo do estado do paciente, você pega a família numa situação complicada. Então você tem que ter uma condição espiritual de levar auxílio, de levar ajuda, de amparar e consolar aqueles corações. Né? Então eu estou dando exemplo por isso, porque a capelania, ela é uma atividade essencial. Essencial. Quando eu falar capelania, eu falar preparação. Eu falei a respeito de um enfermeiro. Porque existe um preparo que o enfermeiro faz. Existe um preparo que o médico faz. Né? Existe um treinamento, existe um conhecimento que precisa ser adquirido, uma carga horária que precisa, não que precisa ser cumprida, mas que o mínimo para você, como uma pessoa que vai voar, até o brevet ele tem que ter X horas de voo aula, né? De voo aula no caso, né? Então, e depois que a pessoa se forma piloto, ele tem um tempo, né, para atingir aquela cota de horas de voo. E assim, tudo que nós vamos fazer precisa ter um preparo. E muitas vezes eu vejo as igrejas limitando as pessoas. E eu tenho certeza de que dentro dessa área de socorro, né, de praticar a piedade, dentro do capelanato, as igrejas estão pecando. Porque não capacita. E quando capacita, limita as pessoas, querem controlar. Né? Então você que está aí, né, se dispôs a buscar conhecimento dentro da área do capelanato, você precisa fazer esse curso, você precisa ter essa formação, você precisa ter esse preparo, você precisa ter a tua mente aberta para realmente o que é o capelanato, as leis que amparam o capelanato, as obrigações que tem um capelão, o modo de agir, a ética de ação. Tudo isso faz parte
do cronograma do estudo que nós vamos estar dando aqui. Nós vamos estar ensinando você a respeito de como lidar em cada situação, porque você tem que estar preparado. São várias fases do capelanato, ele é dividido em vários tipos de capelania, porque de repente você quer só trabalhar com dependente químico, é uma área. Ah não, eu quero trabalhar nos hospitais, é outra área. Ah, eu quero trabalhar nos presídios, é outra área. Não, nosso trabalho dentro da nossa igreja, nós temos um trabalho empresarial. Então a gente quer uma formação específica para capelães especialistas na parte empresarial. Então não é que você não pode fazer tudo, mas de repente você precisa de uma ação específica. Ou você precisa fazer um curso rápido numa área específica para você estar atuando, e depois você vai se preparando, vai cursando outros módulos, e você vai chegando onde você quer chegar, até que você chegue a uma formação completa. Completo não existe, mas embasando toda a cadeira, né? A cadeira, né? E cadeia de conhecimento que você precisa para você estar atuando. A parte técnica, a parte de legislação, né? A parte ética de como você agir, o procedimento, o que precisa, o que não precisa, aonde que eu posso ir, de que forma que eu posso ir, qual é a maneira de me portar, quem eu procuro, de que maneira eu ajo. Você está entendendo? Então é isso. Essa é a introdução, né? da parte teórica do curso de capelania. Eu, Elmo Dias Moreira, estou aqui para te ajudar e vou estar continuando a ministrar essas aulas para você. Algumas aulas vão ser ministradas pela minha esposa, a pastora Camila, né? Então eu digo a você que veio até aqui, você é bem-vindo, muito obrigado por ter participado dessa aula, né? E eu te agradeço, muito obrigado por ter vindo até aqui. Divulga o nosso trabalho, nos ajuda, né, na propagação dessa obra, porque a capelania, ela é a porta para a obra social da igreja. Com a formação de capelania, você não fica limitado, as portas se abrem, né, a sua denominação tem condição, você tendo uma formação, de emitir ali uma carteirinha para você, de emitir algum tipo de documento que você possa levar nos órgãos, né? Nós mesmos aqui do Ministério, estamos criando uma situação onde você pode se filiar a nós e ter a sua carteirinha anual, todo ano você renova e você tem condição de fazer o seu trabalho. Você tem um chamado, não fique esperando as pessoas te chamar, os seus líderes te chamar. Vai se capacitando, vai se preparando, já vai preparando um plano de ação, vai orando a Deus, vê a área que você pode agir, né? Onde você pode estar atuando. Não fique limitado. Simplesmente se lance, porque essa é a porta. Eis que tenho posto uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Ok? Então até a próxima aula. Fiquem com Deus.